A proposta dessas lives, que eu pretendo trazer com mais frequência, elas são realmente abertas com um objetivo mais ligado a tirar dúvidas de vocês, interagir com vocês, então não vai ser algo muito formal, vai ser algo mais informal, o que não significa, naturalmente, que seja algo que se torne discrepante daquilo que nós costumamos trazer aqui para vocês, tá? Então temos aí algumas pessoas chegando na plataforma novamente, nós tínhamos caído, aí teve algum problema. Então, por favor, quem estiver aí comigo agora ao vivo, mande uma mensagem no chat, só para confirmar se está tudo ok, se o áudio e o vídeo estão bons, por favor. Eu estou usando esse aplicativo aqui depois de um bom tempo que eu não usava, então acabei ficando um pouquinho confuso aqui a atualização dele. Enfim, como a proposta dessas lives que eu pretendo trazer semanalmente aqui para vocês é realmente mais informal, então acabou que a própria abertura foi também no estilo mais informal. Tá? Peço desculpas por isso. Mas a proposta, né, inicial é de justamente tentar ajudar você em algumas questões, em dúvidas, não necessariamente somente dúvidas ligadas ao yoga, mas você pode também trazer dúvidas relacionadas com qualquer assunto, e claro, né, eu vou dessa forma trazer essa sua dúvida, essa sua questão sob a ótica do yoga, sob a ótica da filosofia do yoga, certo? Mas para iniciar, eu quero tratar algumas questões aqui com vocês que eu acredito serem bastante pertinentes. Uma delas diz respeito ao que nós estamos passando, né? Todos nós estamos passando por alguma situação um pouco conflitante devido às condições impostas aí pela nossa já conhecida, né, pandemia. E agora mais uma onda, início de ano geralmente traz aí consequências. Agora, na base de tudo isso existe algo que está realmente levando, ou que pelo menos está conduzindo a nossa atenção, ao passo que o verdadeiro problema da existência humana, o verdadeiro conflito, né, a verdadeira questão que nós devemos buscar responder na nossa existência humana está relacionada a como que nós reagimos às condições que a vida traz. Eu ouvi essa semana, aliás, no final de semana, uma frase que eu achei bastante interessante. Isso foi um autor do início do século XX, um autor americano, e ele fala uma coisa interessante do ponto de vista da nossa resolução dos problemas, né? Por exemplo, se nós pensarmos em relação a como que as doenças, como que as dificuldades, os problemas, né, os desafios que nós temos, qualquer condição que a vida traz, isso tudo vem de uma certa desordem ou de um certo caos, de um certo desequilíbrio. Por exemplo, na saúde, nós vamos entender que existe algum tipo de desequilíbrio em termos de frequência e vibração da nossa energia, em termos de espaço que nós ocupamos, né, na nossa casa, de repente a nossa área de trabalho, a nossa mesa no escritório, a nossa roupa. Também, se estiver tudo muito desorganizado, a demanda, né, para a gente
fazer algo, organizar algo, executar algo, é muito maior. Certo? Luciana, tudo bem? Hare Krishna, boa noite. Você que está aí, que bom. Seja bem-vinda. A interação vai ser diretamente aí com você. Se tiver alguma questão, você pode trazer, tá? Qualquer questão, qualquer assunto, qualquer tema, pode trazer. Mas também se nós pensarmos na desordem, né, na falta de equilíbrio que existe hoje na nossa vida mesmo, devido à interferência de diferentes tipos de elementos, por exemplo, celulares, redes sociais, uma enxurrada de informações. Tudo isso cria, na verdade, uma condição bastante propícia a termos dificuldade de organizarmos as coisas mais simples da nossa vida. E quando nós não temos uma organização básica das coisas, significa que no nosso campo mais sutil, no nosso campo mais presente, quer dizer, no nosso campo cognitivo ou intelectivo, esta condição ainda um pouco desorganizada, que aparentemente está fora, ela se torna algo também presente aqui dentro. Bem-vindo, Luiz Ricardo. Quer dizer, existe então uma condição externa de desordem e desorganização que reflete algo que já vem de dentro, algo que nós estamos manifestando na nossa vida. Mas não é somente isso. É como se nós tivéssemos uma via de duas mãos. Essas condições também em desordem, em desorganização, em desequilíbrio, afetam também a nossa condição real, a nossa condição mental ou a nossa condição emocional também. Do ponto de vista da saúde, né, naturalmente, se nós entendermos que a vida ela é ordenada, ela é organizada de acordo com frequências e vibrações que vão desde frequências e vibrações dos pensamentos, da consciência, até o nível mais denso do próprio corpo. Por exemplo, se nós temos uma situação uma situação que nos tire um pouco, né, de um estado tranquilo durante uma refeição. Se de repente você tem ali uma situação em que você se desentende com alguém durante a refeição, o que vai acontecer? Isso vai afetar a nossa frequência vibracional num sistema específico do nosso corpo, o sistema digestivo. É muito provável que tenhamos então uma indigestão, né, um mal-estar devido àquele quadro que afligiu, que criou então um desequilíbrio emocional. Então as coisas estão todas elas muito relacionadas, não é? Estão todas elas muito interligadas. Portanto, qualquer coisa que nós tenhamos como objetivo realizar, desde as mais simples, das coisas mais triviais, até as coisas mais complexas, de repente um projeto, não é? Uma viagem, um empreendimento, depende de colocarmos em ordem aquilo que está aqui dentro. É bem simples. Existem situações em que nós podemos pensar assim que, bom, quando eu estiver em tal lugar, quando eu estiver em tal residência, quando eu possuir tal situação ou condição, eu consigo realizar esse objetivo. Quando na verdade, tudo que depende é de uma organização, um posicionamento mais claro, preciso e simples naquilo que nós estamos nos propondo a realizar. Agora, isso não depende apenas e tão somente de fatores externos. Pelo contrário, esta ordem, e ordem, né, muitas vezes alguns termos que a gente usa assim, eles são termos que soam um pouco não muito palatável, né? Então,
Ordem dá a sensação de ser alguma coisa que é imposta, alguma coisa que é colocada de uma maneira unilateral. Mas não é essa a única resposta, né, a única semântica que nós podemos tirar da palavra ordem. A ordem aqui no sentido significa aquilo que ordena, aquilo que organiza, aquilo que estrutura de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, de uma forma agradável, de uma forma prazerosa. Esse é o sentido de ordem exata, né? E o autor, né, a que me refiro, ele fala algo interessante. Ele diz que dos céus surge a ordem. Dos céus surge a ordem. Existem várias camadas de sentidos que a gente pode extrair daí, mas é muito fácil já de entender o que isso significa, não é mesmo? Porque nesse plano onde nós estamos interagindo 24 horas, né, são os afazeres, são os compromissos, são as atividades que às vezes nós nem temos muito interesse de realizar, são as demandas, não é? A todo momento nós estamos realmente saindo daquele plano mais próximo, daquele objetivo mais intrínseco à nossa natureza. E a nossa natureza, ela é uma natureza harmoniosa, ela é uma natureza plena. O termo plenitude também é interessante pensarmos, porque ele significa que você está pleno em si, você está satisfeito em si. Significa que você não está mais preso ou presa às condições anteriores, a algo do passado. Aquilo que aconteceu já não te aflige mais. E ao mesmo tempo, o que pode vir não tira o seu sono. O que ainda pode vir a acontecer não sai do plano do imaginário e vem para o campo das emoções. Quer dizer, nós estamos numa condição bastante apropriada. Estamos numa condição bastante favorável. O passado já não mais te prende, ele já não mais te molda. O futuro, ele não te antecipa em nada. E dessa forma nós apenas vivemos o instante, o momento presente. Isto pode ser entendido como uma síntese do que é plenitude. E a nossa natureza original, a nossa condição real como seres espirituais plenos, é justamente essa. Nós não estamos presos em nossa natureza intrínseca a nada do passado. Apenas na memória, apenas na lembrança, apenas nos apegos. E principalmente naquilo que nós tentamos muitas vezes projetar do que foi ou que ocorreu no passado e muitas vezes define em nossa consciência, em nossa memória algum padrão de experiência e baseado nesse padrão de experiência nós tentamos projetar o futuro. E se de repente nós tivermos uma experiência que não foi muito agradável, nós já vamos projetar que ela vai novamente acontecer. E com esse receio de que aquela mesma experiência desagradável venha a acontecer, eu procuro então me recolher, eu procuro me proteger, eu procuro não interagir com as possibilidades de ter novamente aquela experiência desagradável na minha vida. Então, por outro lado, eu vou ter essa expectativa de que o futuro pode vir e me sobrepor, o futuro pode vir e repetir aquela experiência passada. Mas veja que temos tanto a possibilidade de repetir uma experiência ruim, como também uma experiência positiva, uma experiência boa. No entanto, do ponto de vista mais pragmático da filosofia védica ou da filosofia do yoga, tanto as experiências boas quanto as experiências negativas
são em si experiências. Em última instância, todas as experiências elas têm uma coisa em comum, elas têm uma semelhança. Por exemplo, se todos nós vamos para uma festa, vamos para uma atividade, uma congregação, a experiência que cada um vai ter ali é totalmente distinta. Nesse instante, cada um de vocês, onde vocês estão tendo, nesse mesmo instante, experiências totalmente distintas, únicas, particulares, não é mesmo? E quando você tenta observar todo esse conjunto de experiências únicas, individuais, particulares, é muito provável que venha à mente uma imagem bastante complexa, bastante caótica. E esta é realmente a condição da natureza material, do mundo material, desse plano de interação que nós temos com a realidade física, com a realidade material. Ou seja, quando pensamos nessa frase, dos céus surge a ordem, faz sentido pensarmos que não é daqui, da terra ou de baixo, que surge a ordem. Isso é interessante porque no Bhagavad Gita, bem no início do capítulo 15, ele começa com uma analogia da figueira de Bengala. Se você ainda não leu o Bhagavad Gita, te convido a participar amanhã, aqui mesmo pelo YouTube, às 20 horas, uma aula aberta sobre o Bhagavad Gita. Serão 18 dias. Alguns dias, todas as terças, ocorrerão abertas aqui no YouTube. Os outros dias serão fechadas, mas vocês podem participar, porque vai ser pelo Zoom. Depois eu dou mais orientações de como participar desse estudo. Mas no Bhagavad Gita, capítulo 15, ele começa dizendo então que o mundo material ele é como uma figueira de Bengala, porém, uma figueira de Bengala inversa, ou de ponta cabeça. O que significa que as raízes não entram no chão, mas as raízes elas sobem para o alto. As folhas e os frutos é que estão para baixo. Então é uma árvore de ponta cabeça, uma árvore inversa. E que aqui no plano físico, no plano da natureza material, tudo que nós vemos na verdade é o inverso, é o avesso. Então, aparentemente, esse mundo ele é agradável. Mas é uma experiência transitória, temporária, passageira. E o grande problema, isso outros grandes sábios, outros grandes avataras, como Buda, por exemplo, também falou, ele coloca como base o sofrimento, que a vida é sofrimento. Porque se nós estamos experienciando a realidade e começamos a definir experiências positivas e experiências negativas, é natural que nós vamos ter em algum momento uma preferência por algumas delas. Né? Nem todo mundo prefere, olha, eu prefiro deixar minha felicidade para outro momento, eu prefiro sofrer agora. Ah não, está tudo muito bom, está tudo muito perfeito, super agradável, eu vou procurar alguma condição um pouco mais atritosa, um pouco mais problemática para poder viver melhor. Eu gosto de conflito, eu gosto de desequilíbrio. É muito raro. Existem, mas não é todo mundo que tem essa propensão, não é mesmo? Então, se a nossa natureza ela é muito mais voltada para a ordem, para o equilíbrio, para a harmonia, e se eu tenho essa perspectiva baseada nesta aparência do mundo, que segundo o Bhagavad Gita, a realidade ela é inversa, quer dizer, imagine esse mundo como se fosse na verdade não fixo
ou que essa árvore que representa a existência material, ela não está enraizada aqui na base, ela está enraizada nos céus. Então essa analogia, eu até acredito que esse autor ele tenha tirado de repente essa analogia das suas leituras, dos seus estudos do Bhagavad Gita, é bem provável que isso tenha ocorrido, ela vai então indicar realmente esta perspectiva, quer dizer, a ordem, a organização, a harmonia, o equilíbrio vem dos céus, ele descende, ele não vem de baixo, não é como uma pirâmide, né? Não é algo que você vai estruturando base sobre base para poder se elevar. E o conhecimento também, segundo a própria tradição, né, do Bhagavad Gita, das escrituras védicas, fala de um conhecimento que ele é descendente, ele descende de mestres para discípulos e esses discípulos também vão se qualificando como mestres e esse conhecimento vai se perpetuando. Então também tem uma perspectiva de descendência, conhecimento que descende, ou seja, mais uma perspectiva de ordem que vem dos céus. E aqui dos céus a gente não está se referindo ao céu no sentido dos santos ou dos deuses, né? Não se refere ao céu espiritual necessariamente, mas sim de uma ordem que ela estabelece para o centro da realidade, o centro da existência, uma inter-relação. Quer dizer, o ser humano, o ser vivo, está conectado com esta fonte ordenadora, com essa fonte que coloca tudo em ordem, em equilíbrio. Em outras palavras, a nossa conexão interior, a nossa integração, a nossa comunhão interna com o Absoluto. Por isso que solucionar, né, os problemas, as lacunas existenciais, quer dizer, entender que a nossa vida ela está cheia de lacunas. Você tem uma lacuna de repente em casa, você tem uma lacuna no trabalho, você tem uma lacuna no relacionamento, você tem uma lacuna, sei lá, com a família, com os amigos. Em todo lugar existem lacunas. O que seriam essas lacunas? É uma metáfora aí para aquilo que falta ser preenchido. Aquilo que não consegue ser saciado. E não consegue ser saciado não porque nós não buscamos, mas porque buscamos na árvore que reflete a verdadeira árvore, na analogia do Bhagavad Gita. Ou seja, eu vejo algo atrativo aqui no mundo, eu vejo algo belo, eu vejo algo prazeroso, e sem me questionar se, de onde é, qual é a fonte desse prazer, qual é a fonte desta beleza, qual é a fonte desta aparente felicidade que está sendo promovida aqui para mim. Porque nós acreditamos que tudo que está aqui é duradouro, tudo que está aqui é perpétuo, tudo que está aqui realmente é pleno. Mas não. A única natureza plena aqui é a nossa natureza interior, a nossa natureza espiritual. Certo? Eu estou falando aqui ainda sobre esse tema, mas se vocês tiverem dúvidas, eu quero que vocês coloquem aí no chat. Porque a live é para tirar dúvidas. Ah, e precisa ser relacionada com esse tema que você está falando, Jai? Não, não necessariamente. Tá? Como eu falei no início, para quem chegou depois, essa live eu pretendo fazer toda semana, de forma bastante espontânea e bem até informal. Tá? Não vai ser nada assim muito formalizado. Porém, né, eu não consigo ser tão informal. Eu gosto bastante também de ter uma ordenação, uma organização. Por isso, a proposta vai ser então algo que eu possa interagir mais com vocês. Eu quero que esse ano de 2022 seja um ano de bastante progresso, né? Como a gente já conhece, ordem e progresso. É uma brincadeira, claro, mas
questão das dúvidas, né? Eu coloquei bem no início aí que a proposta dessas lives vai ser de interagir e tirar as suas dúvidas. E eu estou falando de um tema aqui bastante propício, não é? Relacionado às situações que nós temos, aos problemas que surgem, aos conflitos que acontecem nas nossas vidas e como que nós podemos solucioná-los, como que nós podemos amenizar esses problemas, esses conflitos, esse sofrimento, certo? Então a primeira coisa é entender essa dinâmica, né? Nós somos, na própria natureza que nós possuímos, plenos. O que não está pleno é devido à nossa interação com aquilo que não é da natureza de plenitude, que é a natureza material. Então, os desejos materiais, os apegos materiais, os sintomas emocionais também materiais, como a ira, a raiva, a cobiça, a inveja, a luxúria, a ganância. Tudo isso faz parte das emoções moldadas pela natureza material. Então, dos céus vem a ordem. Dos céus vem a ordem. O que nós devemos concluir com isto? A meditação é o elemento chave para que nós possamos ter esta organização dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, dos processos mais sutis que ocorrem somente aqui dentro, somente neste espaço que constitui a nossa natureza. Não é necessariamente buscando algo externo, não é necessariamente tentando alcançar algo distante, mas se colocar no momento de estar simples, claro e atento no que se faz. O grande problema de toda essa desordem, toda essa desorganização, desse desequilíbrio, se deve a termos pouca simplicidade no que fazemos, pouca simplicidade no que sentimos, pensamos e desejamos. Se deve a não termos clareza sobre o que sentimos, pensamos, desejamos, fazemos. E também pela falta de precisão nesses mesmos atos. Sentir, pensar, desejar, fazer. E quando isso tudo está, de certa forma, complexo, obscuro e indefinido ou impreciso, temos aí uma grande propensão à desordem, ao caos, ao desequilíbrio, à desarmonia, à dificuldade de comunicação, à dificuldade de interação, de conexão entre as pessoas. Quer dizer, algo que era apenas ali da nossa esfera pessoal, passa agora a ir para a esfera do coletivo, para a esfera da sociedade, do mundo. Então, o problema não está no mundo necessariamente. O problema não está nas pessoas, não está na natureza, não está no poder, não está em nada disso. Mas está na dificuldade que nós temos de colocar em contato consigo, se voltar para o seu processo interno com simplicidade, clareza e precisão.
E aí eu volto à meditação. Por quê? É através da meditação que nós conseguimos, então, conciliar o sentir, o pensar, o desejar, de forma simples, clara e precisa. A ordem, esta tal ordem que vem do céu, aquela ordem que organiza as coisas, organiza a nossa vida, organiza nossas emoções, organiza a nossa ação, nosso propósito, nosso dharma. Porque muitas vezes nós ficamos anos e anos num conflito interno, sem saber o que eu tenho que fazer, o que eu gosto de fazer, ou o que eu posso fazer de melhor. Nós passamos, às vezes, boa parte da nossa vida tentando encontrar a resposta para isso. Então, simplicidade, clareza e precisão faz com que todas essas diferentes esferas da nossa atuação se tornem mais presentes. O passado, a partir do momento que ocorre, ele já é obscuro. A interpretação que nós vamos ter dele é totalmente envolvida por falta de clareza, por complexidades. Nós vamos interpretar, nós vamos colocar as nossas emoções, nós vamos dar todo um julgamento. E daí a base, certo ou errado, bom ou mal. E o futuro é a mesma coisa. Também vamos projetar algo que muitas vezes não vai estar embasado naquilo que constitui a experiência no tempo, no momento presente. Enfim, a meditação ela possibilita então fazer esse processo todo de silenciar os sentidos, estabelecer-se no momento e dentro de nós executar esse processo de discernimento. Passado no passado, o futuro no futuro, o presente é o que somos. No presente está a ordem. Essa ordem que vem dos céus se estabelece no momento presente, na existência particular de cada ser. Isso não vai acontecer no primeiro momento, não vai acontecer numa primeira meditação, talvez semanas ou meses, possivelmente até anos, mas é a disciplina, a prática, a continuidade, a determinação de todo dia ter o seu momento de prática meditativa. Para alguns isso ocorre em pouco tempo. Esta clareza, esse tornar simples as atividades e esse estado de precisão, de fazer o que deve ser feito, de simplificar o que pode ser simplificado, de ver o que é e não o que se acha, o que se interpreta. Para algumas pessoas isso vai ser rápido, para outras talvez demore um pouco mais. Porém, a prática vai nos dando gradativamente mais discernimento. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí, por favor. E para encerrar, eu queria só falar sobre a atividade que nós vamos ter ao longo aqui do mês de janeiro, iniciando o ano. Você deve saber, nós temos uma plataforma de estudos online, que é o VVY Academy, ou Yoga Academy, e nós temos lá, foi o primeiro curso que nós disponibilizamos, que é o Bhagavad Gita, estudo temático do Bhagavad Gita. E ele está passando, já teve algumas revisões, e agora nós vamos fazer uma reedição dele. E uma parte dessas aulas serão então aulas que ocorrerão aqui pelo YouTube, ao vivo. A partir de amanhã, às 20 horas, nós vamos ter então a primeira aula, onde nós vamos ler o primeiro capítulo. Serão 18 dias, um dia para cada capítulo do Bhagavad Gita. Algumas aulas vão ocorrer no YouTube, aberto, como essa live vai ocorrer amanhã, aberto.
mas vai ser importante que você possa participar dos outros dias que nós vamos ter também. E esses outros dias serão fechados. Nós vamos estudar outros capítulos, somente às terças será aberto aqui para o público. Nos outros dias é necessário que você esteja cadastrado para receber o link e participar das aulas que vão ser pelo Zoom. É gratuito, tá? Mas essas aulas não vão ficar gravadas, não vão ficar públicas, porque serão aulas que ficarão na plataforma como complementação, atualização de conteúdo dos alunos que adquirem esse curso. Tá? É um curso bastante aprofundado, vocês vão poder ver um pouco desse material nessas aulas abertas. E, enfim, é uma explanação dos temas, né, de todos os temas que estão presentes no Bhagavad Gita, é estudado durante esse curso. E nessas aulas nós vamos fazer então uma leitura do capítulo e eu vou pontuar alguns elementos chaves de cada capítulo para ajudar na compreensão temática do Bhagavad Gita. Então está feito o convite, não tem nenhuma dúvida aqui para mim. Feito esse convite, eu vou deixar aqui, não está ainda disponível aqui no comentário, ou melhor, na descrição desse vídeo, mas vai ficar aí amanhã pela manhã, já terá o link para vocês poderem participar desta live que ocorrerá amanhã, capítulo 1 do Bhagavad Gita, às 20 horas, no dia 11 de janeiro. Tudo bem? Vou dar mais uma chamada. Tendo alguma dúvida, coloquem aí no comentário. Se não entrar nenhuma dúvida, é porque eu acredito que não tenham nenhuma dúvida. Tudo ok? Outra coisa importante também, já vou adiantar aqui para vocês, é que nós vamos ter em março a formação VVY, né, que é a formação de instrutores de yoga do VVY School. Vai começar em março e nós vamos ter um modelo diferente esse ano, que é o modelo híbrido semipresencial. Nós vamos ter uma turma presencial, 100% presencial em São Paulo, e vamos ter uma turma online com 3 encontros, 3 finais de semana também em São Paulo. Então, para quem é de qualquer área do Brasil e até fora do Brasil, de repente consegue participar, principalmente no Brasil, né? Por serem 13 encontros, vai ser mais importante ou mais fácil para quem está no Brasil. E vai ficar aqui na descrição também o link para vocês poderem conhecer mais detalhes sobre a formação. E, isso em março, em maio nós vamos ter a primeira edição da imersão Detox de Ansiedade. Nós vamos ter 3 eventos, 3 retiros de imersão, onde nós vamos trabalhar principalmente a redução, né, o detox da ansiedade, desintoxicar os elementos que levam o ser humano à ansiedade, com técnicas do yoga, com técnicas meditativas. Isso ocorre em maio. Então eu já estou adiantando aqui para vocês, como não tiveram dúvidas, eu apenas adiantei para ver se vocês colocassem dúvidas, mas não tem dúvidas. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Para quem chegou agora, eu peço aí que de repente, em 5 minutos, reveja aí o início do vídeo, o início desta live. Tem bastante informação importante, eu acho que vai ajudar. E se você, né, está pela primeira vez aqui no nosso canal, eu peço para que você se inscreva, ative o sinalizador para poder saber quando nós vamos entrar ao vivo, aí nas próximas aulas ao vivo, e compartilhar essa live com mais pessoas, porque toda semana nós vamos fazer essa live de dúvidas, embora não tenha tido dúvidas hoje, nós vamos aí continuar assim, até que vocês se soltem e façam suas dúvidas, seus questionamentos aqui comigo. Perfeito? Então, uma ótima noite, bom descanso, muita saúde, paz. Namaskar.